Fala galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Vitor da Getax e neste vídeo eu estarei mostrando aqui para vocês como funcionam os processos de cadastro de clientes aqui dentro da Getax, né? Vou ensinar vocês como cadastrar os clientes para vocês conseguirem fazer todos os processos ali de automação fiscal dessas empresas, tá bom? Bom, para começarmos aqui esse processo de cadastro, né, eu vou ter que entrar dentro do sistema e aí para isso eu entrei no site getax.com.br e aqui eu vou colocar o meu login e senha, tá? Nesse primeiro momento é indiferente qual login você vai utilizar. Você pode estar tanto com o login administrador aí do escritório, quanto com o login de funcionário, porque os dois terão acesso a esses processos de cadastro, tá bom? Então clicou aqui em e-mail, você vai digitar lá o seu e-mail de usuário, vai colocar a sua senha, e entrando aqui dentro do sistema, vocês terão acesso à tela inicial do Getax e para todo o processo de cadastro de clientes, eu vou vir aqui ó, na coluna da esquerda e aqui dentro eu teria um campo de clientes, tá? Bom, clicou em clientes, o Getax traz as subopções ali para vocês poderem acessar os campos, né, do sistema e o primeiro campo que a gente vai acessar aqui é o campo de listagem, tá? Bom, basicamente esse campo de listagem é onde você teria acesso a uma lista com todos os clientes que estão cadastrados aí para vocês dentro da Getax, tá bom? Como não tem nenhum cliente cadastrado, ele vai me trazer uma lista em branco. Se eu quiser cadastrar algum cliente de forma individual, nesse mesmo campo da listagem eu vou ter esse botão de mais aqui no topo da tela. Clicou nesse botão de mais, o Getax vai trazer para você uma tela de cadastro, onde você vai preencher as informações daqueles clientes que você quer incluir aqui dentro do Getax, tá bom? Tá, aqui na parte de cadastro, eu primeiro vou colocar as informações principais do cliente que eu quero cadastrar, como a razão social, que vai servir para eu identificar o meu cliente ali mais para frente. Teremos o campo aqui de CNPJ e CPF, que é onde você vai colocar aí o CNPJ e o CPF do seu, ou o CPF do seu cliente. Teremos um campo para inscrição municipal, onde você vai colocar essa informação para o Getax conseguir capturar notas de serviço, caso o seu cliente tenha serviços lá na prefeitura. Se o seu cliente for uma empresa que não tem inscrição municipal, esse campo aqui vai ser obrigatório, então você vai ter que colocar alguma informação aqui dentro. E aí o que você pode colocar? Pode colocar aqui, por exemplo, o CNPJ do seu cliente. Colocou ali o CNPJ, o sistema vai permitir o cadastro da mesma forma e com os clientes cadastrados aqui dentro da plataforma, ele vai conseguir fazer toda a parte de captura aí das notas de serviço, ok? Ainda que na parte cadastral, vocês terão os campos de KNAI e os dados de endereço aí das empresas, onde você vai colocar as informações que o Getax precisará para gerar guias de ST ou de FAO, tá bom? Então, se o seu cliente tem ST ou tem de FAO e você quiser calcular essas guias através do Getax, é só você preencher o KNAI principal do seu cliente e aqui nesses campos de dados complementares você vai colocar ali o CEP da empresa, o número do endereço, o bairro, o telefone, todas essas informações que o sistema pede. Bom, ainda que nessa parte de dados, ó, teremos um campo de apelido domínio e código domínio, que é onde vocês vão colocar informações para o Getax fazer um processo de automação ali na hora de importar as notas lá para dentro da domínio através das rotinas automáticas. Então, se você quiser fazer essa integração, é só preencher essas informações. Caso você use outro RP ou outro sistema contábil, você não precisa necessariamente colocar esse apelido e código, tá? Pode ignorar esse campo e preencher todas as demais informações aí que o sistema pede. Bom, por fim, teremos aqui o campo tributação, né, que é onde você vai informar se o seu cliente é simples nacional, lucro presumido ou lucro real. Então é só você selecionar aqui e escolher qual tipo de tributação esse cliente se enquadra. Bom, preencheu aqui a parte de dados, o sistema terá aqui em cima as abas com os módulos que o Getax atende. Então tem o módulo NFSE, onde eu posso colocar o login e a senha da prefeitura dos clientes. Se o seu cliente tiver procuração, né, lá na prefeitura, para o escritório de vocês, você pode deixar esses campos em branco, que o sistema consegue acessar o cliente através das credenciais do escritório que você cadastrar aqui em cima, tá bom? Tá. Colocou então as informações aqui, se o cliente não tiver essa procuração, o Getax vai conseguir fazer a captura de notas de serviço normalmente. Bom, por fim, teremos até uma opção para gerar guias de ISS. Então, se o seu cliente ali é uma empresa que costuma ter ISS de serviço prestado ou tomado, você pode deixar habilitada essa opção. Lembrando que no módulo de serviços o sistema terá um campo ali de cidades atendidas, onde você pode conferir lá se o seu cliente é de um município, né, que o Getax consegue capturar guias ou não, tá bom? Próximo campo, módulo dados. Então,
aqui no campo do módulo dados você vai colocar as informações que o GTAX precisa para acessar o seu cliente lá na Receita Federal na hora de fazer o cálculo do Simples Nacional, ok? Então aqui nesse campo você pode colocar o código de acesso lá do PGDAS do seu cliente e o CPF do responsável. Caso esse cliente tenha procuração lá no ECAC pro escritório de vocês, você também pode deixar esses campos de código de acesso e do CPF de responsável em branco, que o sistema vai acessar o seu cliente por procuração, ok? Bom, por fim, teremos aqui embaixo esses 4 botões, né, que vão servir para alguns casos específicos aí nos clientes que são Simples Nacional. Por exemplo, a opção de cálculo manual de faturamento. Essa opção você só vai habilitar quando o seu cliente for de algum município que o GTAX não atende, por exemplo, ou for uma empresa de locação que não emite nota fiscal. Geralmente, quando o GTAX faz o cálculo ali do Simples Nacional, ele sempre vai levar em consideração as notas que o seu cliente emitiu. Então, se é uma empresa que o GTAX não consegue capturar notas, porque é um município que a gente ainda não atende, né, você pode deixar habilitado o cálculo manual para calcular esse cliente por planilha. Se esse cliente for também uma empresa de locação, né, que não emite nota, mas sim tem os seus recibos ali de locação, essas empresas vocês também conseguirão calcular por planilha, tá? É só deixar marcada essa opção. Lembrando que esse processo de cálculo por planilha, ele vai se basear sempre no faturamento do cliente que você vai informar lá no módulo DAS através de planilha, tá? Então é só pegar uma planilhinha, colocar lá o faturamento que o seu cliente teve no mês, o anexo que você quer calcular ele, e depois importar essa planilha aqui no GTAX, que o sistema faz todo o processo do cálculo. Próximo campo, regime caixa, né? Então, se o seu cliente for uma empresa de receita caixa, você vai deixar marcado aqui esse campo de regime caixa, para o GTAX considerar o cálculo de receita caixa desse cliente, né? Bom, temos o campo aqui de apenas comércio. Esse campo serve para o GTAX ignorar o acesso à prefeitura na hora de fazer a apuração do DAS. Porque geralmente acontece, né, das empresas serem empresas só de comércio que às vezes nem tem senha lá na prefeitura. Como essa empresa não tem senha na prefeitura, o GTAX não consegue acessar lá o município para capturar a nota de serviço e por conta disso ele acaba dando erro ali na hora de fazer a apuração. Então, se for uma empresa que não tem senha lá na prefeitura, mas que é uma empresa que fatura, né, somente notas de mercadoria, você vai marcar aqui essa opção de apenas comércio. Inclusive, tanto faz se o seu cliente é uma empresa de comércio ou indústria, tá? Porque essa opção de apenas comércio serve para as duas situações, apesar do nome dizer apenas comércio. Bom, por fim, teremos aqui um campo de não possuir funcionário. Quando você habilita essa opção, o GTAX vai entender que esse cliente não tem folha de pagamento. E aí, se essa empresa for uma empresa sujeita ao fator R, né, que presta um serviço sujeito ao fator R, você pode deixar marcada essa opção de não possuir funcionário, que o sistema vai zerar as informações de folha na hora de fazer a apuração do DAS, tá bom? Bom, próximo campo, módulo federal. Esse campo aqui do módulo federal é onde você vai configurar todo o processo de captura de notas de mercadoria aí para os clientes do seu escritório. Então, cadastrou o cliente aqui no sistema e quer capturar uma NFE de entrada, uma NFE de saída, algum cupom fiscal, você vai configurar esse módulo federal para fazer esse tipo de captura. E aí, como é que funciona esse processo? É só você colocar aqui no cadastro do cliente o certificado digital que ele utiliza. Então, se a empresa utiliza um certificado A1, ó, tem esse botãozinho de certificado digital. Clicando aqui, é só você selecionar lá o arquivo e depois informar a senha para o sistema deixar esse certificado salvo aqui na plataforma. Se o cliente usa o certificado A3, é só deixar marcado aqui essa opção de certificado A3 também, tá bom? Qualquer dúvida na hora de colocar aqui o certificado, tanto o A3 quanto o A1, você pode clicar aqui nesses botões de ajuda, nessa interrogaçãozinha que está piscando, né? Clicou aqui, o sistema vai ter um manualzinho explicando como você vai configurar aí esse processo de captura de notas para o A3 ou para o A1, tá bom? Certo. Depois que você colocar o certificado do seu cliente aqui nessa parte do módulo federal, você vai ter que marcar aqui embaixo os arquivos que você quer que o GTAX capture. Então, se você quer que o GTAX capture alguma NFE de entrada do seu cliente, você tem que deixar marcada essa opção. O mesmo vale para CTE, para NFE de saída, cupom fiscal e para baixar notas com certificado do contador. Tá. Aqui nesse módulo federal, algumas situações elas são específicas de acordo com o estado do seu cliente. Então, por exemplo, se você tem um cliente aí que é da prefeitura não, no caso no estado, né, de São Paulo, você vai deixar marcado aqui essa opção de baixar CFEs, que o sistema vai conseguir capturar os cupons SAT desse cliente. Agora, se é uma empresa que é de Santa Catarina ou Rio Grande do Sul,
você tem essa opção de baixar notas com o certificado do contador. E aqui em cima eu tenho uma opção de nota de saída que ela não está habilitada para mim, porque essa opção ela é restrita somente a 5 estados, né? Hoje o GTAX só vai conseguir fazer esse processo para capturar a nota de saída em 5 estados, que serão São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Se o seu cliente for de qualquer outro estado, o GTAX não vai conseguir utilizar esse processo aqui de NFI de saída automaticamente, tá bom? Mas aí, por conta disso, nós teremos ali outras formas de fazer a captura dessas saídas, como o BoxJ, por exemplo, ou como o próprio aplicativo A3, que é um programinha que você instala lá no computador do seu cliente para capturar notas por pasta. Bom, tudo isso é passado ali para vocês durante o treinamento de implantação, né? Então qualquer dúvida é só mandar uma mensagem lá para o implantador ou chamar o nosso suporte aqui em cima no chat, tá bom? Que eles conseguirão auxiliar vocês aí em todos os processos de configuração e uso do sistema. Bom, aqui embaixo nós teremos agora essas opções de habilitar automatizações, como o STateFAL e o PiscoFins. Então, o STateFAL hoje você só vai conseguir utilizar em empresas que são do estado de São Paulo. Se o seu cliente estiver situado em qualquer outro estado, por enquanto o sistema ainda não vai calcular esse STateFAL. E aqui na parte de PiscoFins, você vai conseguir automatizar uma auditoria que o GTAX vai aplicar ali nas notas de venda do seu cliente com relação ao PiscoFins, para verificar se o cliente colocou a tributação correta de PiscoFins na nota, se ele marcou as CSTs corretas também, né? Tudo isso o sistema leva em consideração e faz uma auditoria ali para você. Bom, marcou aqui todas as opções que você deseja, é só você salvar o cadastro do seu cliente, que ele vai ficar cadastrado e já configurado até para fazer a captura dessas notas, né? E aí depois é só você consultar, né, esses arquivos e baixar eles aí no seu computador. Bom, por fim, teremos aqui um campo chamado GTAX Docs, que é onde você vai ter um módulo do GTAX, onde o sistema conseguirá fazer envios de guias do DAS direto para o e-mail do cliente de vocês. Então, se o cliente tem ali a necessidade de receber a guia por e-mail, para você não ter que ficar baixando a guia e encaminhando para ele, você pode cadastrar aqui direto o endereço de e-mail desse cliente. Que daí, toda vez que o GTAX calcular a guia e você fizer a aprovação, o sistema já manda essa guia direto aí para esse endereço. Inclusive, aqui embaixo nós temos esses campos de pacote, né? Aqui ele está trazendo uma opção de padrão do escritório, que é algo que já vem configurado aí para vocês, para fazer um envio manual. E clicando aqui nesse campo, o sistema ele tem outras opções além desse padrão, como a opção de não enviar, para você não enviar a guia para o cliente, a opção de enviar automaticamente após o processamento, onde o sistema envia a guia no momento que você aprova essa guia, e o campo de enviar manualmente, né, que vai fazer o envio somente quando você der o comando de envio. Então você vai aprovar o seu cliente, e aí ele vai ter um botãozinho de confirmação de envio, e aí é só você apertar esse botão que o sistema encaminha lá para o cliente a guia, tá bom? Marcou todas as opções aí que você deseja utilizar, é só você apertar aqui em salvar, que daí o sistema vai deixar o seu cliente cadastrado e disponível aí para você poder utilizar. Bom, então basicamente essa daí vai ser uma das opções de cadastro que o GTAX traz aí para vocês, tá bom? Que é a opção de cadastro individual. Tá, mas agora, se eu quiser cadastrar clientes em lote, né, e não quiser ficar colocando um por um aqui nesse cadastro individual, eu também consigo vindo aqui em clientes nessa segunda opção, né, que é a opção de importar. Certo, aqui nessa opção de importar, o sistema vai ter os campos de importação via certificado ou senha web e a opção de importação via planilha Excel. Na opção de importação via certificado, o sistema conseguirá acessar a prefeitura com alguma credencial aí do escritório de vocês para capturar as notas e cadastros, né, dos clientes de serviço. Bom, esse campo de importação via certificado ou senha web serve para você fazer cadastro de clientes direto ali da prefeitura. Então, se o cliente tem um vínculo para o escritório de vocês lá no município, você vai deixar habilitada aqui essa opção, né, com o município onde você tem clientes, e aí é só apertar aqui em avançar para o sistema puxar o cadastro dos clientes dentro dessa prefeitura. Bom, a segunda opção aqui que nós temos é a opção de importação via planilha. Aqui o GTAX traz para vocês uma planilha modelo para você preencher com todos os clientes que você quer cadastrar. Então, ao invés de você preencher cliente a cliente aqui no sistema, você pode colocar todos eles dentro de uma planilha e importar ela aqui para dentro do GTAX. E aí, para isso, é só clicar aqui em modelo, que você vai baixar aí uma planilha no seu computador. Baixou a planilha, é só você preencher ela com as informações do cliente que você quer cadastrar. Bom,
E essa daqui vai ser a planilha que vocês terão para preencher, né? Então aqui é só colocar a razão social do cliente, o CNPJ dele, a inscrição municipal e o código do município desse cliente, tá? Esses 4 campos que eu comentei, né, que são esses campos que estão com asterisco, eles são campos obrigatórios aqui no GTAX. Então a razão social, o CNPJ, a inscrição municipal, que é o CCM, e o campo de código do município, que é onde você vai informar de qual prefeitura é o seu cliente através daqueles códigos do IBGE. Então é só clicar aí e preencher essa planilha com essas informações. Agora os outros campos que você tem aqui na planilha, eles são os campos opcionais, né, que você vai preencher de acordo com a necessidade do seu cliente. Por exemplo, o campo de login, né? Aqui no login você vai colocar o login que o seu cliente usa para acessar a prefeitura, né, que seria o CNPJ ou o CPF dele, e aqui a senha web, né, que é a senha que o seu cliente usa na hora de fazer alguma emissão de notas lá no site da prefeitura. O campo de nome e e-mail do responsável serve para envio de guias do DAS. Então, se o seu cliente é uma empresa do Simples Nacional e você quer fazer o envio dessas guias direto pelo GTAX, é só preencher essas informações. E mais para frente teremos ali o campo de tributação, que é onde você vai informar se o seu cliente é sempre presumido real. Teremos também o campo de código de acesso e CPF do responsável, né? Caso o cliente seja do Simples e não tenha procuração por escritório de vocês vão preencher essas informações. E por último, aqueles campos de não possuir funcionário, que a gente viu no cadastro individual, e os dados de endereço e CEP, né, e KNAI ali do cliente, que vocês colocarão para aquela parte de guia de ST e de FAO, caso o cliente de vocês seja do estado de São Paulo, tá bom? Preencheu aí todos os clientes dentro dessa planilha, você vai voltar aqui no GTAX, vai clicar aqui ó, em arquivo. Aqui nesse campo de arquivo você vai selecionar a planilha que você está preenchendo, né, que você já preencheu na verdade. GTAX importação, aqui eu tenho uma já preenchida para a gente poder fazer o teste. Bom, preencheu aqui a planilha, é só apertar em avançar. Pronto. Cadastrou os clientes, eles vão ficar disponíveis aqui naquela listagem que a gente tinha visto no começo do vídeo. Se você precisar excluir algum desses clientes ou até editar o cadastro deles, é só vir aqui em ações que o sistema tem esses botões aqui de edição, né? Esse botão azul com lápis e o botão vermelho com a lixeira que serve para você excluir os clientes daqui de dentro do sistema, tá bom? Bom, com o cliente cadastrado, agora é só você vincular esse cliente lá para o funcionário e configurar ali os módulos que o GTAX tem, né? E aí é só clicar lá no funcionário para editar. Editou o login de funcionário, você vincula os clientes para ele, e aí é só você entrar no GTAX com esse login de funcionário para fazer as configurações. Seleciono todos, vincular. E pronto. Show. Agora com os clientes cadastrados e já vinculados no funcionário, é só você configurar os módulos para poder utilizar o GTAX. Então, galera, por hoje é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só chamar a nossa equipe de suporte que estaremos disponíveis ali para auxiliar vocês, tá bom? Até mais!